sejam muito bem-vindos novamente. Os Flownáticos estão aí. O Evandro, quem que eu vejo mais? Só o Evandro hoje, né, Evandro? Está abandonado aí. Vale. Bem, como vocês conhecem, me conhecem, é muito hands-on. Pode acontecer erro, pode não acontecer erro, a requisição pode ser diferente, enfim, a gente vai fazer um teste, tá? Eu testei com vários provedores, então hoje eu vou utilizar um ou dois provedores aqui se vocês quiserem, mas vou pegar um qualquer da internet para a gente fazer essa integração, tá? Só explicando, o HTTP Callout, deixa eu já compartilhar a minha tela. Só um segundinho. Bem, vocês estão vendo aqui, esse é um dos provedores, olha, cnpjs.dev. Isso aqui só é gratuito, tá? Então, pode ser que não seja muito atualizado. Se a gente pesquisar no Google, a gente pode dar uma pesquisa aqui no Google, por exemplo. Vamos fazer uma pesquisa, tá? CNPJ API, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó. Uma busca simples, né? A gente vai achar vários provedores, né? Vários integradores com a Receita Federal, com a base da Receita Federal, e eles lançam a API e fazem essa consulta. A gente não consegue fazer direto na Receita Federal, porque somente esses provedores que conseguem, olha, as APIs governamentais, se a gente entra aqui, você tem que ser um provedor de solução para fazer uma API, para fazer uma consulta lá. Então, vide, por exemplo, esses órgãos, no CISP aqui, enfim, você pega o Serasa ele faz consulta, então ele pode prover essa funcionalidade. Qualquer outro, aquele CNPJ AWS. Então você pode ser um provedor, né? E você pode lançar uma API para consulta pública, fazer uma consulta lá na Receita e voltar essa informação. Então, por isso que existem vários provedores aqui. Eu estou chamando de provedor, mas é basicamente uma empresa que consulta a base da Receita Federal e cobra por esse serviço para fornecer uma base atualizada ou não, ou ao vivo, tá? Então, se a gente entrar aqui no AWS, por exemplo, isso daqui é bem completo. Vejo que eles integram com várias fontes, você consegue integrar com vários APIs, né? Aqui ele está mostrando que pode ser conectado com o Power BI, etc., mas ele pega a origem de dados de várias fontes, olha, do Suframa, do Cadastro Único, do Sintegra, isso é muito legal, do SERPRO e da própria Receita Federal, beleza? Então, se a gente quiser usar desse daqui, a gente consegue também. Por quê? Porque ele tem uma API pública também. Se a gente for aqui, ó, API pública, a gente consegue fazer uma consulta por lá, tá? Então, ó, aqui tem um request, JavaScript, PHP e Python. Então, no caso do Salesforce, a gente faz esse request aqui, e aí ele vai retornar esses dados, certo? Tem a response. Na API comercial, ele tem outras funcionalidades. O método é o mesmo, é o get, você joga lá, só que ele vai retornar todas as informações do Suframa, pode ter um custo mais elevado, né? Esse custo aqui com certeza é mais elevado, porque eles vendem esse serviço, porque eles pagam pela consulta do CNPJ, tá? Então vai ser muito mais completo com os dados do Suframa, do Sintegra, ou seja, de todos os estados aqui que a gente consegue, tá? Então, eu não vou fazer essa complexidade, eu só estou mostrando isso para vocês pesquisarem um provedor interessante dessa solução e escolherem entre eles qual que vocês preferem. Como muitas pessoas já utilizam essa ferramenta, eu já vi várias integrações anteriores, os mais conhecidos, tá? Eu não vou recomendar nenhum. Os mais conhecidos são o Receita AWS, que ele também tem o método de autenticação é o Auth 2.0, é bem simples. Então você tem alguns planos aqui, olha. Esse é bem conhecido mesmo. Consultas por minutos, aí ele vai 600 mil consultas por mês, 30 mil consultas na Receita, então é ao vivo, né? Ou seja,
faz uma consulta e já retorna o dado da base da receita. E aqui não, olha, utiliza base super atualizada, 3 consultas por minuto. A gente faz uma consulta grátis, né, numa API pública, só que a base deles que é atualizada, não é a base da própria receita, tá? Então tem isso. Se eles estão falando que é super atualizada, geralmente pode ser atualizada por alguns minutos. Tem que entrar numa ajuda e ver como é que funciona isso. Então esse Receita AWS é um bom provedor. Tem outros também que são bons. Eu acho que o Info Simples também é muito bom. Esse Info Simples eu já utilizei em outras empresas. Então, esse Info Simples tem uma base bastante atualizada que vocês podem utilizar também. Aquele que eu vou utilizar lá é mais simples ainda, tá? Então, se vocês quiserem utilizar ele para testar o conhecimento, é legal. Mas o método de consulta é o mesmo no Salesforce que eu vou ensinar hoje. Então, aqui tem a faixa de preço, olha, de 1 a 500 consultas, 20 centavos por consulta. Enfim, é custoso para a empresa? Às vezes não, porque você faz uma consulta no CNPJ uma vez ao se cadastrar, ou para análise de crédito, ou alguma situação desse tipo, né? Mesma coisa para o CPF, que a gente vai falar em outros eventos. Dúvidas aqui, gente? Por que eu não conecto direto na Receita Federal? Tá explicado, né? Vocês podem consultar aqui, tem esses provedores, igual esse daqui é bem legal, olha, que ele integra com várias bases também. Polícia Federal se integra, você faz Receita, Anchor. Então, você faz um método GET, e aí tem todas as variáveis que você pode receber como resposta de todas essas bases de dados aqui, da NP, da ANS. Então, cara, eu acho fenomenal isso, para fazer uma consulta completa na Receita, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer desse, enfim. Vamos fazer um bem simples mesmo, que é esse daqui, ó. É uma base. Opa, posso fazer desse? Vou pegar aquele CNPJ AWS, que ele tem uma resposta, ó, dev, que ele tem uma resposta muito simples, tá? Para a gente poder analisar essa resposta e fazer uma integração com o Salesforce. Por isso que eu vou utilizar ele. Mais nada. Ninguém me recomendou, nem nada. Eu só peguei na internet. Há um risco, o único risco que tem é da informação estar muito desatualizada para este provedor aqui, tá? Porque como é uma base de código aberto, né, e é a base deles mesmo, pode ser que tal informação esteja desatualizada. Por isso que não é muito bom utilizar somente API pública para fazer essas consultas. Há risco de você ser infectado na sua org? Não, tá? Não tem problema nenhum, porque você só vai fazer um GET, um método GET, beleza? Então, nesse caso aqui, não tem risco algum. Então vamos lá. Eu acabei de criar uma org aqui. Deixa eu ir lá na org. Só um segundo. Estou numa org. Ó, tem gente compartilhando o CNPJ aí já. Deixa eu diminuir meu ar. Agora, gente, vocês não vão ouvir mais o barulho do ventilador, porque eu tenho um ar-condicionado finalmente no meu escritório. Não vou suar. Bem, estou na org. Primeiro passo que a gente tem que fazer para uma consulta, criar um método HTTP Callout lá no nosso Flow, é criar uma permission set para destinar ao usuário, né? Minha organização está bem limpa, então eu não devo ter nada aqui dentro. Eu acabei de criar, então não vai ter nada, com certeza. Não tenho nenhum flow customizado nem nada, tá? A gente vai começar do zero, beleza? Primeiro passo que eu, Guilherme, costumo fazer é criar uma permission set, tá? Porque é através dessa permission set que eu vou conceder o principal para o usuário, beleza? Então eu vou lá em permission set. Eu estou indo mais rápido hoje porque pode dar erro, tá? Se der erro muito persistente, a gente pausa e continua na semana que vem, tá bom, gente? Então, não fiquem preocupados. Então, vamos lá, label, permission, HTTP callout, ó, já tem até do ViaCep que a gente fez na semana retrasada, né? Callout para... Eu gosto de colocar permission sets para cada HTTP callout, ou seja, um principal só, beleza? E aí,
Em outras permission sets eu faço para outros HTTP callouts, outras named credentials e principals, tá? Que aí eu faço permission set groups e agrupo essas permission sets, se eu precisar. Porque pode ser que um usuário, imagina você cadastrando uma conta, um estagiário, digamos assim, cadastra uma conta e aí já lança uma consulta paga para algum provedor de CNPJ e ele tem essa permissão. Então, é bom você não conceder permissões para todos os usuários, segmentá-las, né? Então, vamos colocar CNPJ aqui, CNPJ. Beleza? Porque hoje tem a funcionalidade do Permission Set Groups, que foi lançada ano passado, e é a melhor coisa que tem, né? Ok, licença. Eu não preciso escolher a licença na Permission Set, mas eu gosto sempre de utilizar como a licença Salesforce mesmo, tá? Porque eu gosto de conceder consultas para uma licença Salesforce. Se eu tiver um usuário com profile, o usuário mesmo com uma licença que seja a Shatter, por exemplo, ele não vai poder realizar uma consulta mesmo que ele colocar alguma informação lá. Por exemplo, tá? Então, eu já gosto de segmentar na permission também. Na licença, desculpa. Então, criei a minha permission set. Tá pronta, tá? Não tenho mais nada ainda. Depois vocês me lembram, a gente voltar aqui nessa permission set e a gente adicionar qual o segundo passo? O principal, né? A gente vai ter que adicionar o principal aqui, ó, external credential principal access para essa permission set. Mas a gente não tem ainda o principal, beleza? Mas eu vou fazer outro passo aqui logo para eu não esquecer e vou adicionar essa permission set para o meu usuário Guilherme Dornelas, tá? Então vamos lá na permission set, tem dois caminhos, né, gente? Para quem não conhece, eu vou falar os dois logo para a gente não ficar boiando. Primeiro deles, você entra na permission set, que é a HTTP callout, e vai em Manage Assignments. E aqui você visualizará todos que têm essa permission set específica, tá? Deixa eu fechar esse. E aqui vai mostrar todos os usuários. Para adicionar um usuário, você vem em Add Assignment. Não sei como é que se chama em português, não. Mas aí eu seleciono e adiciono. Beleza? Vou até adicionar aqui logo. Guilherme vai ter a permissão sem uma data de expiração, tá? E vou assign para ele, vou setar para ele. Pronto, o Guilherme já tem. Outro método é entrar no usuário, né? Você vai em Users, Guilherme, e aqui dentro você vai ter a lista de permissões que esse cara vai ter, tá? Ó, Permission Set Assignments, você pode editar o assignment e vai aparecer a lista de permission sets que você pode somente passar para o lado. Né? Nesse caso aqui já tá, porque eu acabei de dar, eu clico e passo e salvo, beleza? Tô até lembrando disso porque eu tô estudando para outra prova de certificação que é Sharing and Visibility. Então eu tô revendo todos esses conceitinhos básicos para quem quiser fazer, é uma prova de arquiteto também, que cai geralmente sobre permission sets, sharing rules, essa coisa básica mesmo que todo mundo aprende, todo mundo fica com medo da prova porque acha que é, por ter o nome arquiteto, né, ela é difícil, mas não é. Eu acho, né, eu nunca fiz, vamos ver. Enfim, vamos lá. Concedi a permissão. Agora vamos passar para a parte das credenciais para a gente se registrar nessa API pública aqui, tá? Eu estou até com receio porque esse JSON aqui está muito curtinho, mas a gente vai fazer mesmo assim, tá? Vamos lá. Primeira coisa, Named Credentials, né? Eu tenho que criar uma Named Credentials para ter o acesso àquela API, porque o Salesforce Flow, ele utiliza Named Credentials, que cria uma Apex Class por trás, ao invés de você criar manualmente, já cria uma padronizada, incluindo todas as informações da Named Credential e External Credentials. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho de External Credentials e Named Credentials, Trailhead tem muito falando sobre isso. Sempre quando eu falo de HTTP callout, isso daqui é bom para developers, para quem vai integrar, para qualquer um, tá, gente? Estudar sobre Named Credentials, External Credentials e tudo mais. Porque isso vocês utilizam, inclusive, no Apex e outras linguagens de programação que você for utilizar aqui dentro do Salesforce, tá? Não somente Flow. Então, Named Credential. Se eu criar uma Named Credential, eu não vou conseguir. Eu falo isso sempre porque eu não tenho a External Credential criada ainda, que é um campo obrigatório, tá bom? Então, o primeiro passo é criar uma External Credential,
beleza? Mas eu acho a external credential quando eu entro em named credential aqui no setup. Nova. Como eu sempre digo, você olhe sempre o header aqui, o cabeçalho, para ver o que você está criando. Porque quando você está criando um HTTP callout, ele sempre dá alguns cabeçalhos diferentes ali. Você vai criar external credential, invocable method, enfim, você pesquisa o que ele está criando para você dar uma label e uma API condizente com o que você precisa, tá? Então aqui, ó, external, vamos colocar aqui logo CNPJ external credential, né? EC. Então vou utilizar isso e EC, beleza? Método de autenticação. Muitas pessoas estão pedindo para eu falar um pouco de outros métodos de autenticação. Eu já utilizei nas apresentações que eu fiz aqui, Basic Authentication e Custom e OAuth 2.0. Só que eu nunca renovei o token, né? Em apresentações. Em um futuro, provavelmente nas outras semanas, eu vou apresentar como a gente renova o token que a gente faz o pedido. Mas nesse caso, como lá não precisa de credencial, tá? A gente coloca no authentication, porque é uma API pública, não precisa de autenticação nem no header, tá bom? Então, não preciso de nada, no authentication. Poderia utilizar o custom e aí colocar um header dentro e nulo, mas isso não faz muito sentido, porque se a gente voltar lá na nossa API, não tem nada no header. Estão vendo aqui? A API é simplesmente essa informação aqui, olha. Você joga lá o get para um URL, né? E ele vai retornar essa informação dentro do corpo do JSON ali. Então, eu não preciso colocar nada no cabeçalho, tá bom? Por isso que vou deixar em branco. Vou deixar em branco significa dizer que é no authentication, beleza? Vamos lá. E aqui, olha, tem related name credential, principals, custom header e etc. A gente precisa criar um principal, porque a gente vai conceder acesso através do principal lá na nossa permission set, né? Então, eu já vou criar um principal aqui. Parâmetro. Parâmetro, a gente vai colocar qualquer parâmetro, principal, CNPJ, principal, sequência 1. E assim que vai ser o meu CNPJ. Não gosto de dar um nome puro assim, né, gente? Não dá para editar o principal depois que você cria. Então, tá aqui, principal configurado, e agora a gente vai ter que colocar esse principal dentro da nossa permission set. Só que ele está sozinho, né? A named credential não está criada ainda. Eu só criei a external credential com o principal. Então, eu tenho que criar a minha named credential e vincular ambos aqui dentro. Eu só preciso vincular a external credential, porque o principal está contido na external credential, né? Então, vamos lá. CNPJ, named credential. NC aqui só para a gente saber, tá? NC, vou utilizar no underline, porque esse é o API. URL. E aí que entra a configuração da nossa API. Qual é o URL para esta daqui? Esta API pública vai ser esse URL aqui, olha. Lá em cima fala, ó, a chamada é essa daqui, né? O CNPJ aqui é a variável, tá? Então, o que eu preciso fazer? Incluir esse URL ali na minha URL lá da named credential, né? Vou utilizar só isso daqui porque eu gosto de utilizar o path lá dentro para subdomínios, porque se uma API é mais complexa e tem alguns paths aqui, alguns subdomínios, subpastas, a gente já pode utilizar essa mesma API e fazer um HTTP callout com outra folder, né? Outra pasta. Então vamos só utilizar esta daqui dentro do meu Salesforce e cola aqui dentro, beleza? Simples assim. Vou tirar a barra, porque lá a gente coloca a barra, ok? External Credential, a gente acabou de criar. Enable for callouts, vamos tornar habilitado para callouts, porque a gente vai fazer uma chamada para essa API, né? Generate Authorization Header, eu não preciso, vou desmarcar aqui.
Se deixar isso marcado, vai dar erro? Não, não vai dar erro não, tá bom? Então, você não precisa gerar essa autenticação. Se você deixar em branco, para essa API, não vai dar problema. A gente pode até testar aqui, eu vou deixar marcado para vocês verem, ok? Não preciso mais fazer nada para essa configuração aqui, eu vou salvar. Tá salvo. O último passo agora, que eu pedi para vocês me lembrarem, é ir lá na Permission Set, né? E colocar name do principal vinculado à minha permission set aqui, ó, permission set, HTTP callout CNPJ. E aqui dentro da... Lembrando, uma permission set você pode dar permissões para várias coisas dentro do sistema ou vinculadas a apps. Nesse caso aqui é um apps, né, que está como External Credential Principal Access, ok? Então vamos clicar aqui. Não tenho nada ainda, não tem um botão de novo, tá? Então você vai em Edit e você vai passar alguma que já criada para o lugar que está habilitado, né? Todas as External Credentials Principals vão aparecer aqui, você só seleciona e muda para lá. Neste caso, essa Permission Set vai ter somente uma External Credential Principal vinculada. E salvo. Pronto, já destinei o meu usuário e agora eu posso partir para a brincadeira. Até aqui, alguma dúvida, gente? Estou correndo. Pausa para o café. O pessoal está quietinho hoje, intervindo a pergunta do chat. E eu falando rápido com uma câmera aqui ruim, né? Tá de boa. Criar um flow agora. Então, beleza. Que flow vocês querem criar? O Dirceu, a última vez, pediu para eu criar um ScreenFlow. Quem mais quer? Qual sugestão vocês dão? Para um Record Trigger Flow com campo CNPJ, o que vocês sugerem aqui? Lembrando, a org está limpa, eu não tenho campo CNPJ, não tenho nada ainda nos meus objetos, né? Vamos lá. ScreenFlow é sempre bom, Screen é legal. Beleza, o Screen eu gosto para esse tipo de apresentação, que a gente vê o retorno na mesma tela, né? Não precisa ir lá no registro e ver. Então vamos criar um ScreenFlow, beleza? ScreenFlows. Mas antes do ScreenFlow, gente, eu vou criar no campo CNPJ. O ScreenFlow em qual objeto, cara? Eu acho que no objeto conta, né? Porque CNPJ vinculado à conta, a gente nunca vai fazer uma consulta de CNPJ para lead, tá? Por que isso? Imagina você criando um monte de lead, e aí jogando um HTTP callout se aquele campo tiver preenchido para o lead, né? Apesar de ser um ScreenFlow, imagina no Record Triggered Flow fazer chamada de CNPJ dentro de lead, você tem uma base de 1000 leads, vai ficar fazendo consulta paga para 1000 leads ali desnecessariamente. Então, na conta, quando você converter um lead em conta, você utiliza essa chamada, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar o objeto conta, vou somente criar o campo CNPJ ali dentro, tá? Como é ScreenFlow, não precisaria nem do campo na conta, porque eu poderia utilizar uma variável, mas eu quero salvar esse CNPJ na conta, tá? Então, ó, os campos, 1000. Lembrando, o CNPJ, tudo aqui é string o retorno, tá? Pelo que eu vejo aqui, eu não conheço essa base, tá? Não conheço como é que eles salvam todas as informações, mas é visível que a maioria é string, texto mesmo, tá? Então eu vou salvar como texto. Tem aqui o capital social, que é número, ó. A maioria parece-me ser texto. Então eu vou salvar como texto, CNPJ, tá? A chamada é texto, obviamente, né? Next. Field label CNPJ. Qual o tamanho? Vamos colocar o padrão aqui, 255. É bom. Quantos caracteres tem um CNPJ? Quem tem de cabeça aí quantos caracteres? 14, pronto. Então vou colocar o tamanho 14 aqui, sem barra e sem ponto, né? O número livre é 14, né? Ou com ponto e barra? Número livre. Ah, não, eu preciso do livre. Então, sem barra e ponto, Eline.
É só contar aqui também, né? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 meses, tá? Beleza. 14 caracteres, então o usuário vai saber que não precisa de barra elite, porque não vai barra e nem nada que não vai caber, né? Vou tornar esse campo visível para todos, leitura para edição para todos. Se eu quiser se tornar como leitura, já marcarei ali. Tornar apto em todos os layouts. E save. Ok. Meu campo já está criado. Agora eu posso criar o meu flow sem maiores desafios, tá? Flow. New flow. Vai ser o screen flow, como vocês escolheram, né? Ah, gente, agora, olha, a gente não tem somente 6 tipos core de flow. Tem um projeto piloto da Salesforce, não sei quem viu ainda. Se eu tiver a oportunidade, eu mostro para vocês que eu tenho uma org, que tem agora template prompt template, o tipo do novo core aqui. Além do Data Cloud, quando você tem a Data Cloud integrada na sua organização, então pode chegar a 8, tá? Então é o prompt template que aparece como o tipo core de flow. Vocês vão ver isso em breve aí, tá? Não é na Spring, mas é na próxima, com certeza. Beleza? Então temos uma novidade muito quente aí para quem mexe com flow. Então, o Screen Flow, criar. Eu já testei, quebra muito, mas... Screen Flow. Para quem quiser testar, me perguntar até, você tem que pedir para o seu Account Executive liberar o acesso para esse piloto aí. Se você tiver alguma organização, paga, né? Claro. A developer você pode até solicitar, não sei se eles vão conceder, porque você não tem Account Executive aqui no Brasil para isso. Mas se você trabalha com um parceiro ou trabalha numa empresa, pede para habilitar a funcionalidade de piloto para o prompt template, tá? No Einstein, e aí eles liberam essas funcionalidades para vocês. Ok? Então vamos lá, estou no meu ScreenFlow, meu mouse não está aparecendo, não sei porquê aqui. Vou adicionar aqui uma tela, tá, gente? Só para a gente ter essa tela aqui já parametrizada. Então, consulta de CNPJ. Não vou alterar nada aqui dentro da tela e vou colocar um input field aqui. O input field vai ser um texto, né? Porque o CNPJ é texto. Poderia pegar direto da conta, só que eu não tenho nada ainda, né? Então, o input field vai ser um texto aqui, depois a gente vincula com o update record ou com qualquer coisa do tipo, tá? Então, text aqui, CNPJ da empresa. Beleza? Default value eu vou deixar em branco, tá? Se você quiser colocar um default value como, sei lá, alguma parametrização aí 000, alguma coisa do tipo, 14 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, para a pessoa ver, ó, são 14 sem barra, pode deixar assim também. Então, só configurei essa tela para a gente ver ali o que vai ser de input, tá? E agora, vamos fazer a nossa chamada HTTP Callout, né? A chamada, como é que eu crio? Quem se lembra aí, vai colocando aí no chat. Teve alguém que falou que está sofrendo com isso na empresa que trabalha aí, né? Record Trigger Flow é para... Sim, Lucas, é. Lembrando, Record Trigger Flow, para você fazer uma consulta HTTP Callout, você não pode utilizar o caminho imediato do Record Trigger. Você tem que utilizar o Asynchronous Path, tá? Isso é muito importante. Ou seja, Record foi salvo na base e aí faz a consulta, beleza? Porque não dá para fazer na mesma tela que você está editando o Record ali, por exemplo, somente com o Screen Flow. Preencher o CNPJ não vai aparecer no edit lá, né, do registro, a consulta feita. Por isso que é um caminho assíncrono. O caminho assíncrono não vai aparecer na sua tela do registro ainda. E eu acho que a Salesforce vai em breve fazer isso. Vamos lá. HTTP Callout, ou ninguém está me ouvindo, ou eu não estou ouvindo ninguém, porque eu não ouvi ninguém falando como é que cria. Vai ser no elemento action, ok?
nesse botão aqui, criar HTTP callout, beleza? Chamada para um HTTP, ok? Vamos clicar. E aí, lembra lá que eu falei, sempre veja o que vocês estão criando. Isso daqui, olha, você está criando um external service, tá? Ou seja, CNPJ external service. Vou deixar assim para a gente lembrar que isso é o external service. Vocês vão ver outras telas para outras coisas. Calma aí, external service, beleza. Não pode utilizar underline aqui, não me pergunte o porquê que eu não sei. Então é external service para HTTP callout CNPJ. Só para a gente lembrar. Named Credential, só temos uma na nossa org, vai ser essa daqui, e o URL é este, beleza? Então, next. Agora a gente vai criar, olha, uma invocable action. Para quem é programador, conhece muito bem esse método aqui, aquele arrobinha invocable. Então, esse método aqui vai ser criado automaticamente com as informações que você imputar aqui dentro, tá? Mesma linha no Apex lá. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro é configurar label, CNPJ, invocable action, só para a gente lembrar aqui, tá? Método. Como a gente não vai mandar nenhuma informação, vai ser um método get. Ah, mas você vai mandar o CNPJ. Na verdade, a gente nem manda o CNPJ, né? A gente só manda a informação ali, a gente joga no URL e ele pega essa informação, porque essa informação já está criada lá dentro da API. Então, você manda essa informação para a API, mas na verdade já está criada, você recebe o que está no corpo dela, beleza? E aí, lembra que eu falei, deixa eu mostrar aqui essa guia, olha. Por que eu criei sem essa barra, sem o V1 e sem o CNPJ? É porque é exatamente ali que a gente vai imputar isso, tá? Eu poderia ter outros métodos de HTTP callout na mesma chamada, no mesmo flow, inclusive, utilizando a mesma named credential que eu criei, com paths diferentes. Se aqui tivesse um V2, inclusive a OpenAI, por exemplo, tem várias subpassas. Geralmente o SAP tem várias subpassas. Então você cria um named credential se for HTTP callout, somente com o URL em si, e a subpassa você deixa em branco. Nesse caso, eu tenho que colocar esse daqui, ó. A própria documentação já fala para você, ó, CNPJ é o número do CNPJ da empresa que será consultada. Quando está em chaves, é uma consulta, é uma variável, ou seja, aquela informação não é fixa, né? Não é uma constante. Então a gente manda a variável e a gente vai configurar a variável ali dentro. O caminho da chamada, quando a gente imputa o CNPJ, é esse daqui, olha. Por que eu falo que já está criado lá? Porque se eu digitar esse URL aqui na minha barra, vocês não estão vendo a minha barra ali de endereço, mas se eu digitar lá e apertar o Enter, vai voltar já, ó, a resposta do JSON, tá? Então eu posso fazer esse teste. Beleza? Então é isso, tá, gente? Então eu vou copiar a subpasta aqui, porque eu só copiei esse domínio mesmo, somente o início da URL, e vou jogar aqui, olha. Pá. E olha que interessante, se eu tirar isso daqui, vai só aparecer a subpasta, né? Não tem nenhuma variável de parametrização. Como eu tenho uma variável lá, eu já jogo toda a informação da variável aqui. E o Flow já automaticamente me pede por que você colocou essa variável. Essa variável é uma chave, já que está contido no caminho da URL, né? Então, ele identifica como chave e você já pode selecionar que tipo de chave. Lembra que é um string, né? O CNPJ. Então, vai ser um string, que é o texto, mesmo que texto. Não preciso colocar nenhuma descrição aqui, mas se eu quiser, eu posso colocar, né? A CNPJ a ser consultada, beleza? Não tem nenhum outro parâmetro aqui. Se eu quisesse configurar o CNPJ aqui dentro, eu adicionaria como chave. Mas, por ser um HTTP callout com um URL simples, a gente só vai deixar assim e vai no save. Essa é uma novidade aqui, né, que eu já tinha apresentado na Winter 2024. Não, na Spring mesmo. Você pode se conectar a um esquema e tentar já receber a resposta ao invés de utilizar a resposta como exemplo, tá? Então, vamos tentar fazer, eu não sei se essa funciona, tá, nessa API.
Vamos tentar fazer aqui. Vamos colocar um CNPJ, que até que eles dão de exemplo lá. Sample response. CNPJ, sample response. Beleza? Vou jogar um valor aqui e conectar. E ele já vai retornar tudo que vem lá da minha API. Beleza? A estrutura de dados, ó. Então, para essa funcionou. Para algumas não funciona. E aí, tem variáveis não preenchidas aqui, tá? A federação e tal. O problema dessas documentações pouco descritivas, igual a gente tem aqui, olha, não fala qual tipo que é, né? É muito difícil você configurar sem você saber. Porque, geralmente, a gente tem a informação, ó, esse daqui é uma string. Geralmente, na verdade, quando você vê uma documentação na resposta da API, vai estar escrito, ao invés da resposta, vai estar escrito o que é essa variável. Vai estar escrito aqui string, boolean, number. Isso é uma documentação boa e não uma resposta sim, tá? No meu entendimento, que aí a gente tem que ficar olhando, porra, o que é isso aqui? Isso é um número ou é um texto? Aqui é um texto, mas parece número. Quem não conhece, como não está com aspas, vai ser string. É muito difícil. O código é número, tá? Então, para mim, essa documentação não é boa. Eu não utilizaria essa API numa organização que eu esteja instalando, por exemplo, uma consulta no CNPJ, por ser uma documentação ruim e eles vão ter dificuldade na manutenção. E para eu descobrir, eu vou ter que ficar na base de teste, né? Pode dar erro na variável e a gente tem que ficar achando qual é o tipo da variável aqui. Vou colocar como string tudo, tá, gente? Os que não estão configuradas, string. A gente tem que fazer isso, senão dá erro. String aqui. Data da situação, vamos ver essa data da situação aqui. Data. É texto também. Beleza. E agora a gente salva, né? Não preciso colocar no connect aqui, não. Esse botão deveria estar oculto. Save. Situação especial, ó. Fields data, eu não coloquei. Situação especial. Ah, tá aqui, ó. Viu? Tá. Save. Quando você não preenche qual o tipo da variável, retorna aquele erro ali. E agora, o que a gente está criando? A action em si, aquele elemento de action, né? Então, vamos colocar CNPJ action. Então, a gente já criou lá external credential aqui dentro, né? A invocable method, e agora a gente está na action mesmo, que vai aparecer lá na resposta, beleza? Sempre, ó, o trem. O que aconteceu isso, meu Deus? Não creio que desconfigurou tudo. Tá aqui. Não me perca. Então, CNPJ action. Vou tirar esse espaço, CNPJ action, e aqui vai estar o meu URL path preenchido todinho, ó, CNPJ external credential, se eu clicar vai para ele, e a string aqui que eu tenho que configurar como uma variável do meu ScreenFlow, né? Então, qual valor vai estar dentro do CNPJ? Então, eu já posso definir aqui, né? New resource, então vai ser uma var CNPJ input, só para eu ter a noção que eu tenho que imputar alguma coisa aqui, é do tipo texto, beleza? Available for input? Não precisa, né? Porque eu vou imputar direto no meu ScreenFlow. Done. Beleza. Guilherme. Oi. O Lucas, a Vila tem uma pergunta. Manda, Lucas. Bom dia, Guilherme, tudo bom? Ótimo. Cara, naquela resposta lá em JSON que você estava mostrando, cara, a gente não sabe que tipo de objeto nós estamos tratando. Se é string, boolean, não assim por diante. Cara, tem alguma forma de eu transformar, né? Eu estou fazendo aqui uma comparação até meio pobre, né? Igual a gente tem lá no Studio, né? O Data Wrapper transformar tudo em string para a gente evitar essa dúvida? É possível esse tipo de...
de forçação de barra, cara? Sabe por que não? Porque quando você recebe a resposta, ele vai tentar jogar um valor de número na string e pode dar erro, muitas vezes dá erro. Mas você marreta desse jeito, e aí no flow vai ter um erro, e o flow não, ele vai falar erro de configuração da variável, algo do tipo assim, eu não memorizei a mensagem de erro. E aí esse erro de configuração da variável, você não vai saber qual variável que está com erro. Esse é o grande problema. Dentro do flow você não identifica, ele não nomeia, você configurou a variável motivo, situação cadastral corretamente. Ele não fala isso, ele só fala que tem alguma variável na resposta que está tentando imputar a resposta em um retorno aqui que é boolean, alguma coisa assim, entendeu? Certo, entendi. Ele identifica o erro, mas não especifica qual o erro. Ele só fala que é erro de configuração de variável, não especifica qual a variável em si. Esse é o grande desafio. Mas eu sempre faço tudo em string. Quando eu vejo lá uma bem clara assim, olha, quando não tem aspas, e aí você marreta como número, né? Esse daqui, por exemplo, código, é número, sabe? Se tem true or false, aí você é boolean. Isso você pode identificar, mas o resto, se é um retorno, uma resposta muito longa, fica quase impossível você ficar marretando, né? Identificando. Aí você vai ter que marretar mesmo. Beleza? Beleza, obrigado. Ok, gente, eu não preciso configurar nada manualmente mais, porque já tenho todos ali, tá? Eu não vou colocar o output aqui, porque eu vou fazer uma consulta direta. Então, eu poderia configurar o erro, se está certo como 200 e tudo mais, tá? Mas eu vou colocar uma consulta simples aqui. Então, beleza. Tem o meu método de chamada. Lembra que eu estou enviando para a minha action ali o CNPJ var CNPJ input. Só que eu tenho que jogar essa var CNPJ input aqui dentro dessa variável, né? Porque eu criei aqui, meu mouse está sumindo, tá vendo? Aqui. Olha, aqui dentro eu não falei que isso é aquela variável não, tá? Então eu vou fazer um assignment simples, tá? Para jogar o valor do CNPJ dentro da variável, ok? Então vamos para o assignment. Set CNPJ var, beleza? Vai ser bem assim mesmo. Ó, a variável que eu quero setar é o var CNPJ input aqui, que vai ser igual ao elemento de tela lá do CNPJ da empresa, né? Então eu estou jogando aquele campo lá aqui dentro, beleza? Ok, já setei, já está tudo configurado para receber uma resposta. Deixa eu salvar o meu flow, antes que a internet caia. Então, screen account, consulta CNPJ. Beleza? Vou dar um nome do meu flow a isso. Save. Agora vamos testar ele para a gente ver se a consulta está sendo feita ou não, se tem algum erro para a gente já conferir aqui, tá? Vou pegar o mesmo exemplo lá, o CNPJ que ele parametrizou como exemplo. Vou rodar. E aí o CNPJ da empresa eu vou colar aqui, beleza? Não vai aparecer outra tela porque eu não fiz nenhum input ainda. Não. Deu certo. Então eu mandei a informação do CNPJ e ele veio com output tudo aqui dentro. Se você tiver dúvida do output, ó, ele veio com dentro desta variável aqui, né, do parâmetro 2xx, geralmente é sempre assim, olha. Eu configurei aqui a invocable action, lembra? CNPJS, invocable action, isso daqui significa output, e aí o 2xx, e aqui dentro está exatamente a response, se vocês compararem a response, que está aqui, olha, é essa response aqui, tá? Então o header é aquilo que a gente vê em cima, que lembra que eu deixei em branco o meu header, e ele já parametrizou só o HTTP callout, então, essa é a response. Aí você compara se está ok lá, beleza? Response code é muito utilizado.
na própria documentação da API, o response code, qualquer response code, a maioria, né, todos são 200, na verdade, quando é correto, quando você fez uma chamada e deu certo essa chamada, tá? Se você está em dúvida quanto a isso, você vem aqui, ó, códigos de status da resposta. 200, a solicitação foi processada com sucesso. Aí 400, solicitação foi mal formada. 401, solicitação não inclui as credenciais necessárias. Se você tiver algum header que é um bearer, alguma coisa assim, enfim. Beleza? Então, estamos entendidos até aqui. Agora, a gente pode fazer os nossos devidos assignments, né? Na tela ou alguma coisa do tipo. Então, o que eu posso fazer? Dentro da minha action, eu recebi uma resposta. Nessa resposta, eu recebi uma variável que é Apex, tá? Uma variável do tipo Apex, que eu posso extrair todas as informações dela. Se eu fizer isso aqui, ó, assignment, por exemplo, não vou dar nome ainda, se vocês configurarem, olha, a action output from the action aqui, tá? E aí aqui dentro, olha, eu tenho a resposta. Response code, que é o 200, né? Se eu entrar nessa variável aqui, nesse parâmetro, eu tenho todo o... Congelou ele, né? Beleza. Acho que o homem caiu. É o ar-condicionado que fez esfriar demais, ó. Eu acho. Tá, você não vai colocar um assignment... Alguém Voltou. ia falar alguma coisa? Oi? Tu caiu, agora voltou. Você caiu por 1 minuto, agora voltou. Eu caí? Não caí não, tô sentado, pô. Deixa eu aproveitar o intervalinho, eu preciso fazer uma pergunta, Guilherme. Tem alguns clientes nossos que solicitam para a gente fazer aquela máscara do CNPJ. Ou seja, quando o usuário adiciona o CNPJ sem pontuação, no salvar, a gente adiciona a pontuação. Nessa consulta aí, eu preciso limpar de volta esse CNPJ e mandar ele sem pontuação, ou ele vai fazer consulta com a pontuação que chegar também? Não, esse caso aqui, você não pode mandar com pontuação, não. Pontuação. Então, deveria limpar de volta ele, né? Vai ter que limpar. Você pode fazer isso, sim, ali na própria screen. Se ele colocou uma máscara, você coloca uma máscara e depois utiliza somente os números com uma variável não, né? Com um recurso de fórmula e trabalha essa informação para dar somente os números. A gente usa o substituto ali para excluir todas as pontuações. Exato, né? Isso aí. Beleza? Obrigado. Dá. Mas no HTTP Callout você nunca vai ver ponto num parâmetro da chamada, tá? Isso é fato. Porque você não utiliza lá, né? O www ponto alguma coisa já é um endereço. E se você utiliza ponto, vai quebrar esse endereço, né? Certo. Então, beleza. Eu não sei onde eu parei aqui, né, de falar. Vocês podem me informar onde cortou? Parou no 200. Quando tu aí abrir a variável 200. Nossa senhora. Então tá bom. Então, vamos voltar aqui. Ó, na variável, eu vou fazer um assignment para outras informações dentro do meu flow, tá? Então, na variável aqui, eu tenho um retorno, uma variável de coleção. Essa é uma Apex Class Defined Variable, tá? Então, ó, aqui dentro eu tenho um retorno da action, do lado esquerdo, vocês podem ver também como recurso. E aqui dentro está a variável onde tem todas as informações, o parâmetro de resposta. O que eu estava falando quando você tem esse símbolo aqui de maior que o underscore, é sinal que isso é uma Apex Defined Collection, ou seja, é uma variável de coleção que você vai ter que rodar ela para pegar todos os sócios da empresa nesse caso, beleza? E aqui dentro tem um path diferente também, que é a mesma coisa, olha, eu tenho vários endereços para essa empresa, tá bom? Então aí eu teria que tratar com loop, ao invés de tratar com um simples assignment, tá bom? Então, nesse caso, eu vou fazer uns assignments das informações simples da empresa que estão aqui, olha, são as strings, tá? Como é que você vê na sua resposta se é
uma variável de coleção ou não, quando você tem um exemplo aqui na sua API, olha, quando é de coleção, já vem um colchetezinho aqui, ó. Colchete, colchete. Toda informação que está dentro do colchete é sinal que tem mais de uma. Nesse caso, sócio, para essa empresa só tem uma, mas iria aparecer, entre outras chaves aqui, mais um sócio, tá bom? Então é assim que você identifica se é coleção ou não. Para o CNPJ fica simples, que a gente sabe que um CNPJ pode ter mais de um sócio, né? Mas beleza, assignment aqui. Eu vou colocar uma outra tela para a gente ver o retorno, tá, gente? Então vamos colocar uma tela aqui. Retorno da consulta. Retorno de CNPJ. Vou colocar bem descritivo mesmo. E aqui dentro eu posso colocar os display text, beleza? Só vou colocar isso aqui, resposta, vamos colocar display resposta. Ok? Vou fazer isso aqui para eu jogar lá. E aqui dentro, vamos fazer os nossos assignments. Vocês me ajudam aí com a informação que vocês mais usam, tá? Dentro da resposta, eu preciso do CNPJ de retorno. Pode ser, mas não é necessário. Mas eu posso definir aqui e criar, né? CNPJ, por exemplo, vai ser igual... Desculpa, gente, olha. Isso daqui é onde eu vou imputar, tá? Eu estou falando o caminho contrário. Eu vou criar um recurso aqui, variável, var CNPJ resposta. Vou copiar esse padrão aqui, vai ser um texto e done. O que eu vou imputar na resposta vai ser igual ao meu retorno, né? Nunca confundam isso. Mais um assignment. Qual informação? Deixa eu só ver qual outra informação. Data e início da atividade. Então, vamos pegar o assignment aqui, criar uma nova variável, var início da atividade. Vai ser do tipo texto, por enquanto, né? Porque eu não sei se é texto ou não. Que vai ser igual o retorno lá da minha tela, início da atividade. Vou criar mais um, vamos ver quais respostas tem aqui dentro. O e-mail da empresa. Vou criar mais um recurso. Opa, constante não. Var e-mail. Vai ser texto também, tá? Não vai ser e-mail aqui. Done. E vou fazer um assignment. E assim vai, tá? Veja como é simples. Ao invés de eu pedir o e-mail para o próprio vendedor fornecer esse e-mail, eu posso já fazer nos inputs de tudo que é preciso da empresa, né? O e-mail, código federativo, motivo, natureza jurídica, seria legal, né? Natureza jurídica, vou fazer mais um assignment, variável, var. E, por fim, o nome fantasia e razão social, né? E tem uma outra questão, né, Guilherme? Se para emitir uma nota, essa nota tem que bater com os dados da Receita, né? E aí você já Exatamente. acaba vendo aí com o cliente um possível erro aí que pode haver, ele fornecer dado errado, essas coisas assim. Exato, cara. A consulta CNPJ é fenomenal para isso. Para você, quando converter um lead ali, você pode fazer esses assignments e conferir a informação de uma variável do lead com a variável de resposta e definir como você quer. Isso é fundamental. Razão social aqui agora. Nome, variável. Beleza. E aqui, como eu já criei todas essas variáveis aqui no meu assignment, né? Vou definir set variáveis de retorno. Beleza.
dentro da minha telinha eu já posso exibir aqui dentro, né? Então, vamos colocar razão social, 2 pontos, insiro recurso aqui. Poderia ir direto lá? Poderia, mas aí você vai ter que fazer um set para o seu registro, alguma coisa assim, ou comparação diferente. Nesse caso, eu estou fazendo um assignment para ficar claro, né? Se eu estou na conta, eu posso já atualizar a conta com aqueles assignments, que é a minha intenção aqui. Então, beleza. O retorno, razão social. Vou utilizar tudo que eu coloquei aqui como variável, ao invés de eu ir lá dentro da resposta, tá? Razão social. Nome, fantasia. Deixa eu só conferir se está dando certo, antes de completar tudo. Save. E o debug. Para mostrar para vocês como fica também, né? CNPJ da empresa. Vou pegar esse CNPJ aqui mesmo. Petrobras. E next. Beleza, ó. Razão social, Petróleo Brasileiro, Petrobras, Nova Fantasia, Petrobras. Vocês querem utilizar outro CNPJ aí? O Disseu que colou um CNPJ. Vamos ver se o seu está funcionando, hein, Disseu? Opa, Fortec for Tecnologia, Portotec Informática. É onde você trabalha, Disseu? Não, né? É IBM, né? Beleza. Gente, deu tudo certo com os meus assignments. Tá? Eu vou agora finalizar minha telinha aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Tá um silêncio, uma paz. Falando no mudo, é uma empresa que eu já fui proprietário dela. Ah, tá, beleza. Isso, daria para consultar os sócios ali se você tá lá ainda, né? Tá, sim. Beleza. Então, fiz alguns assignments aqui. Eu vou só colocar mais alguma informação aqui, só para a gente não perder o ritmo. Ó, recurso, vamos pegar o recurso aqui, razão, natureza da empresa. Natureza. E pegar um e-mail também para a gente já fazer o input. E-mail. Só vai exibir, tá? Como é uma tela, é só exibir. E-mail resposta. Beleza. Natureza. E e-mail. Vai. Fiz o assignment. Lembra que no início da minha demonstração não fiz mais nada, não criei a resposta, record ID, então esse flow vai ficar em branco, né? Não serve para nada. Então eu vou criar aqui uma record ID, uma variável record ID, para eu receber a informação de onde eu estou imputando o flow, vou colocar como texto mesmo, tá? Texto. E available for input, porque eu vou ter que jogar o record ID aqui dentro, tá? E done, beleza. Vou fazer um outro assignment aqui, ó, set variables. Nesse caso, eu não tenho todos esses campos, lembrem disso, tá? Para o meu assignment. Então, o que eu faria aqui agora, eu colocaria aqui todos os campos da minha... Eu poderia fazer um get ali, jogar todas as informações para essa variável simples aqui, né, de um record, por exemplo, e jogar lá. Então, posso fazer pelo menos uma aqui para a gente mostrar. Eu vou preencher o CNPJ, né? O CNPJ da empresa, posso preencher o CNPJ, fazer um assignment aqui, ó, new resource, variável, var record, CNPJ, vamos supor. Vamos colocar só var record, do tipo record, objeto, account, beleza, var record, e aqui dentro dessa var record, eu posso escolher o CNPJ que eu acabei de colocar lá, CNPJ. Então, dentro do CNPJ desta empresa aqui, vai ser o CNPJ que eu imputei na resposta, né? Ou na chamada.
Vamos colocar o da resposta, que é o mais condizente com a realidade. A resposta. Var record. E-mail, vamos pegar o e-mail também. Só não estou encontrando. Estranho, não tem o e-mail. Mas enfim, vamos deixar só o CNPJ da empresa, tá? Fiz o assignment, ok, e vou atualizar, fazer um update record, aqui só para colocar o CNPJ mesmo da empresa. Update account. Assim que vocês fariam, tá, gente? Se vocês fossem utilizar na organização de vocês. Vocês fariam os assignments nos campos específicos da sua variável de coleção, na variável de record, tá? Vou ativar o flow e colocar ele na account, né? Vamos lá no objeto account para finalizar a nossa apresentação. Account. Vou pegar qualquer conta aqui. Vou editar a page da conta. A record lightning page, tá? Da conta. E ao invés de botão ou quick action, eu vou colocar como componente aqui o screen flow aqui do lado, tá? Vou colocar aqui do lado. Vou jogar o flow aqui. Aqui está a lista dos componentes. Jogar o flow para cá. E vou escolher qual flow que vai estar apresentado aqui. A partir daqui, olha. Consulta CNPJ. Muito importante, passar o record ID para dentro desta variável aqui, né? E dar um save. Vou ativar. Vou definir como o padrão da minha organização e salvar. Beleza. Voltar para o meu registro e ver se o flow está lá. Está aqui o flow. Vou jogar o CNPJ do Dirceu, passar para o Next. Está aí, Fortec, ó. Está sem e-mail na Fortec, inclusive. Se eu der um Next, vai atualizar o meu registro com o CNPJ que eu consultei, porque eu não coloquei mais nenhuma informação adicional, né? Opa, honrando. Ah, porque eu não defini o record ID para qual conta que eu estou atualizando, né? Então, deixa eu só definir aqui o var record ID. Vai ser igual ao record ID. Provavelmente é isso. Mas eu não mostrei a tela, mas o que eu fiz é só basicamente configurar, né, o record ID para qual ID que eu estava fazendo essa atualização do CNPJ, tá? Next. Beleza, atualizou. O CNPJ está aqui imputado. Gente, foi rápido, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma consulta no... Ó, o Júnior Camargo aí tá dando uma outra informação. Júnior Camargo passou um outro CNPJ. Vamos ver. Mercado Car Mercantil Peça. Sociedade Empresária Limitada. Vamos fazer outra coisa aqui, então. Vamos... O que eu gosto de fazer, lógico, né? Set variables de retorno. Vamos fazer um assignment aqui na var record. Name. O nome da conta vai ser igual o retorno da razão social, né? Que eu coloquei ali. Retorno da razão social. Beleza. Save as, save. Dá um refresh para não quebrar minha organização. Ó, Burlington Textiles, mercado, peças, next.
Mercador Mercantil de Peças, registro atualizado com sucesso, CNPJ está aqui, que fatura 350 milhões de dólares por ano. Vai sim, Samuel, vou deixar salvo. E aí, gente, foi bom, simples, né? Uma consulta de CNPJ aí, ó, em menos de 1 hora, você pode utilizar, fazer miséria aí dentro, né? Utilizamos uma API, mas se você utilizar qualquer outra API, vai ser a mesma coisa. Só o método de autentificação, se não for público, que vai mudar, que aí você tem que configurar lá no Principal, tá? Exatamente. Meu canal do YouTube aí, depois vocês acessam, tá, gente? Quem estava com dúvida que precisava fazer na empresa, resolveu? Sanou as dúvidas? Só lembre, tá? Apex Defined, quando é variável de coleção, vocês têm que utilizar um loop ou um transform, tá? O método de transformar também funciona para uma Apex Class Defined, tá? Então, se vocês utilizarem aqui, por exemplo, olha, vocês veem aqui o transform, o source data vai ser a Apex Defined, no output aqui, né? Tá bem aqui. E o target data você pode até colocar aqui, ó, no hacker, tá? O objeto, qual objeto que você vai escolher. Opa. Count, no caso. E aí vai puxar todos os campos da conta, fica muito mais fácil, inclusive, né? Você seleciona qualquer coisa aqui, né? O name com o nome fantasia, e assim vai linkando todas as respostas, né? O porte com, sei lá, qualquer outra informação, tá? Razão social, situação, e você vai linkando. Telefone, com telefone. Depois de feito isso, ó, transform. Você pode utilizar o mesmo update ali. No caso, eu utilizei outra variável, né? Mas quando você usa o transform, ele cria outra, né? O transform aqui, olha. Então, você faz um update records ou create record, no caso. Dentro, utilizando essa daqui, tá? Lembra de colocar o ID. No transform aqui eu não utilizei o ID. Você tem que fazer uma chamada para o ID também para utilizar esse registro. Mas é assim que eu utilizo o transform para uma Apex Defined. É muito mais simples, né? Muito melhor esse elemento para quando é uma classe assim. Dúvidas, gente? Eu também tenho que sair. Espero que todos tenham gostado. Tenha sido útil. E agora, pelo menos, a gente vai tratar umas bases mais limpas aí de contas, né, dentro das organizações que vocês trabalham.